Olá, pessoal, mais um vídeo do roteiro dessa semana 4 da disciplina de Física 2, das Engenharias Híbridas Unicesumar Polo Curitiba. Como de praxe, o professor Arquimedes gravou um vídeo Pocket Learning explicando para vocês detalhadamente como funciona a atividade, tá? Nessa atividade, nós temos apenas duas questões, que vocês devem usar o que a gente viu nessa unidade dessa semana para resolver as questões, tá certo? Eu gravei aqui, eu fiz para vocês uma resolução diferente, né? Na verdade, a resolução é bem parecida com a do professor Arquimedes, só que é uma montagem diferente para tentar facilitar também para vocês, tá? Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de usar esse esquema aqui de organização do meu enunciado. Então, eu divido ele em etapas. Primeiro, o PEDS. Então, o que a primeira questão está pedindo, se vocês forem olhar lá no roteiro? Ele que é o campo magnético gerado pelo fio, que... deixa eu mostrar aqui para vocês. O fio, a linha de transmissão de energia, tá? E os dados que o exercício fornece. Então, ele fornece essa permeabilidade aqui do vácuo, tá aqui em cima, porque vai servir tanto para o exercício 1 quanto para o exercício 2, tá? Ele dá a altura dessa linha de transmissão, a corrente que passa por essa linha de transmissão e a altura que foi colocado esse dispositivo, tá? Então, eu fiz um esquema para entender melhor como é que funciona, eu gosto bastante, acho que vocês deveriam tentar, pelo menos, né, fazer montar o exercício dessa maneira, assim vocês não se perdem na hora de resolver os exercícios, tá? Listei as equações, né, que na verdade, como é o campo magnético, se vocês forem olhar lá no nosso resumo, a gente tem basicamente, a gente tem várias equações, mas as que envolvem a permeabilidade do vácuo, corrente, tudo mais, é essa equação aqui. Esse R da equação, ele está relacionado à distância entre o dispositivo e aonde está passando a minha corrente elétrica, tá? Então, se eu fizer reduzir, né, esse 11 metros, que é do solo até a linha de transmissão, com o dispositivo que está a 1 metro do solo, eu tenho esse 10 metros. Substituindo na equação, o valor da permeabilidade do vácuo, vezes a corrente elétrica, divididos pelo 2πr aqui embaixo, tá? Reparem que eu sempre coloco as unidades aqui, porque assim a gente tem certeza de que estamos colocando os valores corretos nas unidades corretas, tá? Mais para frente no curso também, além das físicas, inclusive, que é importante colocar as unidades, mas é bom vocês irem treinando, porque as próximas disciplinas do próximo módulo, vocês vão usar muito essa questão de unidade, tá? Então, é bom já ir se acostumando para chegar lá na frente já entendendo tudo de unidades. Que isso é uma coisa muito importante para a gente sempre levar em consideração. Então, simplesmente substituindo os valores, a gente consegue chegar num campo cuja a magnitude dele, né, é de 5 vezes 10 a menos 6t, tá? A equação, desculpa, a questão 2, né, não a equação, a questão 2, ele pede a intensidade da corrente elétrica numa situação onde eu tenho um fio num campo magnético da Terra e ele coloca um sensor a uma distância desse fio, tá? Então, ele pede a intensidade da corrente elétrica do fio, os dados que ele dá o valor do campo magnético da Terra, essa permeabilidade do vácuo que ele já tinha dado antes, e a distância entre o fio que ele colocou e esse dispositivo, que foi de 10 centímetros, que é 0,1 metros. Montei aqui um esquema só para a gente compreender melhor o que o enunciado está pedindo, tá certo? E a equação vai ser a mesma que nós vamos usar, só substituindo os valores e lembrando que como ele quer esse I, que é a corrente elétrica, eu preciso isolar a corrente elétrica. Então,
como a corrente elétrica está aqui em cima, né, do numerador, eu preciso passar todo esse 2πr para o outro lado do igual, então eu passo para cá multiplicando o B, então eu reescrevi aqui, ó, 2πr vezes o B, e dividindo a permeabilidade do vácuo. Então, tudo que está em cima vai para baixo aqui do outro lado, e tudo que está aqui embaixo vai lá para cima, como se fosse um X. No começo do semestre, no cálculo 2, nós tínhamos algumas situações assim, se vocês se recordarem, tá? E depois é só substituir de novo, coloquei as unidades, e aqui, ó, como eu tenho 2πr em cima e 4πr embaixo, eu consigo simplificar isso daqui, tá? No exercício anterior eu também poderia ter simplificado. Fico só com esses valores aqui, e aqui o interessante é que quando eu coloco as unidades e vou simplificando metro aqui em cima com metro aqui embaixo, esse T aqui em cima com o T aqui de baixo, eu consigo ver que sobra o A. O A é a unidade de ampere, né? Que é a unidade de corrente elétrica, que já sai direto, não preciso ficar pensando qual que é a unidade, tá certo? Isso daqui é uma das formas também de confirmar que os valores que eu coloquei na minha equação, a ordem que eu coloquei os valores, está correta, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês sabem como me contactar. E até a próxima atividade, belezinha?